Mesmo diante de indicadores de que o número de homicídios diminuiu depois do Estatuto do Desarmamento em 2003, um dos temas da campanha eleitoral de Jair Bolsonaro foi a proposta de flexibilização do posse de armas. Tanto o atual presidente quanto alguns segmentos da sociedade defendem o armamento da população como um direito de proteção à propriedade e de enfrentamento da violência. E é sobre armamento que discutiremos hoje no Conexões. E para debater conosco, nós temos aqui no estúdio o Pedro Feldon, que é membro do Movimento Brasil Livre em Goiás. Olá, muito obrigada pela presença, Pedro. Eu que agradeço, é uma grande oportunidade estar aqui com vocês. E contamos mais uma vez com a professora Dalva de Souza, que é do Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência, o NECRIV, da UFG. Olá, professora, obrigada pela presença. Obrigada. Bom, para começar, queria que a gente falasse um pouquinho a respeito da avaliação que vocês fazem dessa associação da posse de armas à redução da criminalidade. Vocês veem essa relação, a gente pode estabelecer essa relação ou não há nada nesse nível? Vou começar com Pedro. Bom, eu acredito que associar a posse de armas à criminalidade, ela é simplesmente uma consequência. Nós não temos no Brasil hoje uma posse efetiva de armas para a população. E eu não acredito também que a posse de armas para toda a população, sem critério algum, é uma forma de combater a criminalidade. Mas eu acredito que o direito a possuir uma arma, e é diferente de ter a posse de arma, tá? O direito a se ter a propriedade, ter em sua propriedade uma arma, é um direito fundamental do ser humano. A criminalidade, a redução da criminalidade, no meu ponto de vista, ele vem em consequência do exercício desse direito. Hoje, o que é claro, o ser humano tem dois maiores princípios que ele deve lutar por ele. O primeiro é a vida, o direito à vida, e o segundo é o direito à liberdade. E a possibilidade de se deter uma arma, de se possuir legalmente uma arma, ele dá a essa pessoa condições para se defender em caso de iminente perigo, né, e defender outras pessoas. Mas eu acredito que isso tem que ser feito em cima de um rígido critério. Hoje no Brasil, nós não temos uma negativa do governo com relação à posse de arma, né? Mas existe toda uma burocracia que atrapalha bastante o cidadão comum a requerer isso. No SINARME, na Polícia Federal, nós temos um procedimento, e esse procedimento ele elenca vários critérios que são necessários para que o indivíduo possa possuir uma arma. E dentro desses critérios objetivos, o MBL ele vê como necessários. A pessoa precisa mostrar que tem conhecimento, precisa mostrar que é psicologicamente capaz, precisa mostrar que ela tem capacidade para utilizar aquela ferramenta de defesa. Ocorre que ainda existe, dentro da normativa, um critério subjetivo, aonde é o governo que define quem pode e quem não pode ter. Eu vou ter que passar a palavra para a professora Dalva. Professora, qual a relação que a senhora vê entre essa associação da posse de arma com a redução da criminalidade? Eu considero que não há essa relação, né? Concordo com o Pedro que não há essa relação imediata e vou mais além. Como a posse de armas possibilita que alguém invada a sua casa e arrecade essa arma, né, uma arma comprada legalmente, conforme o que está sendo proposto aí, né, se essa pessoa te toma essa arma, você está, ao contrário de diminuindo a criminalidade, aumentando a criminalidade, né. Só fazendo uma correção, na verdade o Estatuto do Desarmamento, ele não fez diminuir os homicídios no Brasil. O que ele fez, os homicídios aumentaram e muito, né? Então, quando a gente pensa
nessa questão de flexibilizar o Estatuto do Desarmamento, seja na posse, seja no porte, nós temos que considerar a incidência de homicídios no Brasil, que é absurda, né? Nós temos mais de 60 mil pessoas que morrem a cada ano, né? Dessas, mais de 70% por armas de fogo. Então, o que o Estatuto fez foi desacelerar o crescimento, né? Em 9 anos antes do Estatuto, no período de 9 anos antes do Estatuto do Desarmamento, nós tínhamos um crescimento de mais de 21%, né? Nos anos seguintes, nos 9 anos seguintes ao Estatuto do Desarmamento, nós tivemos um crescimento de 0,3%. Ainda assim, os homicídios continuaram crescendo. A taxa de crescimento é que reduziu. A taxa de crescimento reduziu, né? Então, nós temos hoje mais de 30% de homicídios por 100 mil no Brasil, né? Em alguns estados, como alguns estados do Nordeste, o próprio estado de Goiás tem mais de 40, né? Então, isso é de fato alarmante. Eu não considero que a posse de uma arma seja um direito fundamental da pessoa humana. O direito à vida, sim. Ocorre que desde que nós instituímos o Estado de Direito, né, nós transferimos essa defesa da nossa vida a essa instituição, nós institucionalizamos tudo. Agora, o que está acontecendo é que na falta de uma política de segurança pública, quer-se atribuir ao cidadão a própria defesa, né? E diversas pesquisas indicam, né, inclusive assim, uma consolidação da literatura, não só nacional como também internacional, indica que você aumenta os casos de suicídio, os casos de acidentes com crianças, a pessoa se sente muito mais poderosa portando uma arma e, portanto, ela tende a resolver os conflitos, né, de forma violenta, utilizando a arma de fogo, né? Além disso que eu já mencionei, que pode aumentar a criminalidade, que é você disponibilizar, não é, armas adquiridas legalmente para, né, pessoas que têm intenções criminosas. Você pediu a palavra, a gente só tem um minutinho. Um minutinho só. Eu acho que a professora trouxe muito bem essa situação, que é uma situação real, né, onde o Estatuto do Desarmamento de 2003, ele não reduziu o número de homicídios, né. Houve, é claro, e tem que haver, né, uma certa decrescência no percentual, mas os homicídios continuaram. E o que atrapalha para o cidadão é que hoje nós temos uma realidade onde o bandido ele tem mais condição de adquirir uma arma no mercado negro com mais facilidade do que você tem condição de comprar um carro, você como cidadão. Então, essa dificuldade que eu acho que tem que ser revista. Mas isso vai ser barateado mais ainda, né, no mercado negro, se ele pode entrar na sua casa e adquirir uma arma a custo zero. Agora eu vou ter que interromper o bloco, a gente tem que voltar daqui a pouquinho. Bom, continue acompanhando Conexões no 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET ou no 15 da Gigabyte HD TV. Além disso, dá para assistir ao Conexões pelo Facebook, pelo Twitter e pelo YouTube. Conexões está de volta e hoje nós falamos sobre armamento. Aqui no estúdio conosco estão o Pedro Feldon, membro do MBL em Goiás, e a professora Dalva de Oliveira, que é do Núcleo de Estudos sobre... de Souza, perdão, que é do Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência da UFG. Bom, professora Dalva, a senhora elencou alguns casos em que pode haver um aumento caso as pessoas tenham a possibilidade de adquirir armas de forma mais fácil, como o caso de acidentes e... Também há muitas pessoas que apontam que as agressões domésticas, as agressões contra a mulher, os feminicídios podem aumentar caso haja mais armas dentro das casas. O que a senhora acha sobre isso? Eu acho que é dramático isso. Nós temos pesquisas que indicam que 20% dos homicídios são cometidos nas relações de proximidade, nas relações interpessoais, né? Só 4% são cometidos em latrocínios. Então,
se você coloca uma arma dentro de casa, e mais ainda, né, agora está se falando em dar o porte de arma a diversas categorias, né, inclusive os advogados, né, depois acabou reformulando, né, mas isso aumenta, eu dizia que aumenta essa capacidade que a pessoa sente, né, dela se sentir mesmo, né, empoderada, poderosa, porque tem uma arma nas mãos, né. E a arma é um instrumento a arma de fogo é um instrumento extremamente letal, não é? Então, se há uma arma dentro de casa, ou se há essa possibilidade da pessoa portar uma arma em brigas de bar, não é? Os casos de feminicídio, brigas de trânsito, discussões banais, não é? Nós temos uma tradição de violência, e mais ainda, nos últimos anos, ou no último ano, mais particularmente, né, nos últimos anos, no ano pré-campanha eleitoral de 2018, nós tivemos um discurso de extrema intolerância, esse discurso persiste, não é? Então, tudo isso autoriza as pessoas, né, a resolver os conflitos de forma violenta, né? E se a arma de fogo está tão disseminada assim, mais ainda. Pedro? Nesse ponto, eu ouso discordar completamente da professora, principalmente na questão da existência da arma no seio familiar. Quando a gente fala do direito ao posse de arma, professora, eu vejo como a nossa sociedade já é tão impregnada do machismo que ele esquece que a mulher também tem direitos. A mulher também tem direito à liberdade. A mulher também tem direito a proteger a sua vida. E, se for preciso, utilizando de uma arma. Um marido, talvez, ele não tivesse a coragem de agredir sua companheira se ele soubesse que sua companheira sabe e pode utilizar uma arma. Então, a gente está fazendo conjecturas aqui. Mas eu acredito que uma pessoa, tá, capaz, dentro das suas condições, ela teria muito mais chance de se defender de um agressor dentro de sua casa. O simples fato dela fazer a menção da existência da sua arma. Agora eu vou colocar um pouquinho mais de polêmica. A polícia sempre nos aconselha a não reagir em casos de assalto dentro de uma casa ou mesmo na rua. Tendo uma arma, como o cidadão comum vai ter discernimento e preparo para reagir nesse caso, até mesmo a mulher, caso esteja sendo agredida? Como que ela vai ter conhecimento e discernimento, calma para reagir nesse momento, se até a polícia nos afirma que reagir não é a melhor opção nunca? Camila, através do preparo. Eu tinha 11 anos, foi em 89, eu estava em casa com meus irmãos, todos dois mais jovens do que eu, uma secretária que cuidava da gente e minha avó, que tinha acabado de ser operada, estava de repouso na minha casa. O meu pai sempre teve arma de fogo em casa. E ele sempre ensinou aos filhos que aquilo não era brinquedo, que aquilo não era para mostrar para os colegas. E ainda jovem nos ensinava a atirar. Um belo dia, tentaram invadir a nossa casa, estávamos sozinhos, e eu atirei no portão várias vezes e não deixei os 4 homens armados entrarem em casa. Eu tinha 11 anos. Meu pai voltou do trabalho, chamou a polícia, e a polícia não veio, porque nós morávamos num local mais de difícil acesso. Quando foi algumas horas mais tarde, a polícia retornou com várias viaturas, porque aquele pessoal que tinha saído lá de casa e não conseguiu invadir nossa casa, invadiu outra casa. 2 jovens foram... Essa sua reação, desculpa interromper, mas essa sua reação pode ser decorrente desse preparo que você teve. Ela precisamente tem que ser decorrente. Porém, isso não é regra geral, isso é uma exceção. E ninguém vai, né? A gente não pode admitir que os pais vão, né, ficar preparando os filhos, a começar o curso de uma arma de fogo, né? Vão ficar preparando os filhos para reagir a assaltantes. Tem uma coisa que a gente tem que considerar, que é o efeito surpresa. Não é? Nós não somos preparados para reagir de forma tão eficiente assim, né? Eu acho que o seu caso foi uma exceção. Professora, o problema nosso no Brasil é que
como nós não temos um estudo efetivo com relação às mortes que são causadas pelas armas de fogo legais e as armas ilegais, elas acabam fazendo com que tudo seja colocado dentro do mesmo contexto. A senhora trouxe aí, foi um caso de exceção. A morte por embriaguez no trânsito, ela era para ser uma exceção. E, infelizmente, ela acontece mais do que a gente gostaria que acontecesse. Então, assim, o que acontece? Nós temos que exigir das autoridades, inclusive do governo, tá, que pretende flexibilizar o porte de armas, que se faça, se for fazer isso, que se faça com mais critério, com critérios mais rigorosos, desde que não atrapalhe o cidadão de exercer os seus direitos. Já que a professora citou, a senhora citou que existe uma pesquisa que aponta. Dá para apontar algum dado? A senhora se lembra? Dá para dizer que 60% das armas de fogo nas mãos, né, de criminosos vêm de cidadãos que as compraram legalmente e também de furtos e roubos nas polícias, polícia, exército, etc. Sabe? Então, não é pouca coisa. Professor, né? Eu gostaria realmente de ter acesso a esses dados. Esse é estudo do IPEA, tá? Junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, vou interromper novamente aqui um pouquinho. A gente vai para o rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Contribua com conexões no jornalismo@tvufg.org.br ou então pelo WhatsApp no 99181-1406. Estamos de volta para finalizar o nosso debate de hoje, que trata do armamento. Seguem conosco o Pedro Feldon, que é membro do MBL em Goiás, e também a professora Dalva de Souza, que é do NECRIVE UFG. Muito se fala a respeito desse decreto de flexibilização da posse de armas, que ele vai beneficiar um certo segmento da sociedade, que seriam aquelas pessoas que produzem armas, né, as empresas que produzem armas. Qual que é a sua visão sobre isso, professora? A Taurus agradece. Né? Eu acho que desde que começou o governo, e o primeiro decreto foi de janeiro, né? Nós já temos 8 decretos, né? Porque faz um aí, tem uma reação. Aí uma coisa que a gente não mencionou aqui é a reação da própria sociedade a isso, né? Vocês se lembram que o Ibope fez uma pesquisa em que 73% das pessoas são contra a posse, são contra o porte, e 61% contra a posse, né? Então, ele está falando e está legislando por uma parcela muito pequena da população, né? Aquelas pessoas que o elegeram e as pessoas que se beneficiam além da Taurus, que são os produtores rurais, que, né, têm uma tradição de defender a sua propriedade pelas armas, não é? A gente sabe disso, se pegar a história do Brasil inteiro, ela é isso, não é? Também os policiais, né, que durante a campanha o apoiaram. Então eu acho que é para um segmento restrito da população, né? E mais alguns movimentos que, né, consideram que isso também é importante. Mas além da Taurus, que se beneficiou muito com a subida das suas ações na Bolsa, né, com o aumento do capital, etc., o presidente está também flexibilizando a importação de armas, né? Então, outros também vão agradecer. Eu acredito, professora, e eu tenho que ser muito, muito realista com relação a isso, que o cidadão brasileiro, em geral, já foi ouvido. Nós tivemos um plebiscito. E nele, nós tivemos mais de 60% sobre a comercialização. Sobre o artigo é uma 35, falácia dizer que era sobre posse sobre ou o porte. artigo 35, aonde a comercialização seria totalmente proibida. Sim. Então, o brasileiro acredita que ele tem direito, sim, de adquirir sua arma. Em momento algum, o Estado pode obrigar o cidadão a comprar arma. O governo não pode obrigar a senhora a ter uma arma em casa se a senhora não quiser. E nós acreditamos que o governo, da mesma forma, não tem o direito de proibir que uma pessoa adquira de forma legal essa arma.
Então, nessa situação, nenhuma pesquisa pode superar o plebiscito que foi realizado logo após o desarmamento em 2005. Sobre a comercialização, não sobre o posse e porte. É bem diferente. Explica isso pra gente então, professora. O plebiscito que foi feito, ele foi feito uma consulta pública, né? É proibida, o Brasil deve proibir a comercialização de armas. E aí, mais de 60%, né? Diz que não. Falou que não. Não. E mais anteriormente, na época do desarmamento, Não, na época do desarmamento havia um apoio muito grande ao desarmamento. O desarmamento, infelizmente, ele foi imposto pelo governo, através da legislação. Houve muito debate. Eu me lembro que eu debati isso exaustivamente. Mas ele foi imposto pelo governo porque não era o que a sociedade civil foi gostaria. Foi uma lei votada no Congresso. Em 2005, sim. E por mais engraçado que seja, quem propôs o projeto de lei do desarmamento faleceu em 2018. Assassinado por uma arma ilegal. Então, assim, são essas discrepâncias que fazem com que a gente tenha mais convicção de que o direito à vida, o direito à proteção, ele precisa ser respeitado. E quando a senhora fala que a população brasileira, ela é contra o armamento, eu concordo com a senhora. Ninguém gostaria de ser armado. Se nós tivéssemos uma segurança pública adequada, que cumprisse o seu papel, se o pai de família saísse... Por que o Estado não investe nisso? Num projeto de segurança pública, num projeto de redução de homicídios, num projeto que toque num problema seríssimo dos homicídios, que é o sistema prisional, que é parte do problema e tem que ser parte da solução também, no lugar de ficar fazendo gracinha com arminha. Eu vou responder essa pergunta para a senhora com outra pergunta. E flexibilização do estatuto. Eu respondo essa pergunta para a senhora com outra pergunta. Enquanto o Estado não investir, enquanto o Estado não moralizar nesse sentido, nós precisamos ficar refém da criminalidade igual nós estamos hoje? Essa é a pergunta. Mas aí o senhor mesmo disse que não tinha uma relação direta entre ter uma arma e reduzir a criminalidade. Eu disse que não tem uma relação direta, mas que se o cidadão tiver condições, os efeitos podem ser benéficos na redução da criminalidade. Nenhum ladrão ele vai querer adentrar um recinto onde ele sabe que tem uma arma. A chance dele... Vai para pegar arma para ele. É conjectura, professora. A chance dele... O ladrão, ele também teme pela vida dele. E quando o bandido, o meliante, ele teme pela vida dele, das duas, uma. Ou ele vai desistir e procurar uma vítima com menos condição de se defender, ou ele vai para matar. E se ele for para matar... A pena que ele vai receber é muito superior à pena de um assalto. Então, até isso é importante. E é importante que a gente cobre do nosso governo, tá? Não é só liberar armas, punições mais severas para aqueles que utilizarem a arma de forma indevida. Eu vou ter que interrompê-los, porque nosso tempo está quase acabando. A professora Dalva quer fazer alguma finalização? Bem, eu só gostaria de recuperar o espírito de um manifesto que foi elaborado por 56 pesquisadores nacionais e internacionais em Brasília, em 2016, muito antes, né, do atual governo, quando havia ameaças ao Estatuto do Desarmamento por parte de membros da bancada da bala no Congresso Nacional, né? Particularmente um projeto daquele deputado Peninha, né? Então, esses 56 pesquisadores que tinham pesquisas a respeito da relação armas e criminalidade, armas e violência, dos quais eu fiz parte, com muito orgulho, e nós lançamos esse manifesto foi apresentado ao presidente da Câmara, e o espírito daquele manifesto está presente ainda hoje com muito mais importância, não é? Diante desse quadro que a gente está aí, né? De achar que cada um tem que defender a si próprio. Gostaria de agradecer. Obrigada, professora Dalva, pela presença. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada e seja bem-vindo, Pedro. Obrigado. É um prazer estar com vocês. Estamos à disposição. O MBL está aqui exatamente para trazer os valores liberais para o povo brasileiro, para que, através do conhecimento, a gente consiga ser livre para tomar decisões mais corretas.
E o Conexões de hoje chega ao fim. Você pode acompanhar a nossa programação tanto pela TV UFG quanto pelo nosso site ou pelas nossas redes sociais. Até o próximo programa.